Boa noite, minhas irmãs, em nome de Jesus, é sol da igreja, com a paz de Cristo, que eu tô, o meu espírito está agitado. De repente, algumas irmãs vão entender o que eu estou falando e outras nunca ouviram essa expressão. Então, eu vou explicar com as minhas palavras. O espírito agitado é quando você não está com raiva, você não está nervosa, mas você está com um basta. Você está com, lá dentro de você, mais que a tua alma, é mais que tudo, gritando basta, sabe? É vontade de pegar uma mesa, dar um soco na mesa e falar. Lembrem, quem já assistiu o filme Quarto de Guerra, sabe? Quando aquela senhora, ela dá um basta, ela faz aquela oração, dizendo para Satanás que ele não manda mais ali, e falando com ele. E o passar do tempo, aquela mulher, né, esposa e mãe, né, que é discípula, porque imita-se a Jesus, né? E fazemos imitadores, né? Então fazemos discípulos, né? Então ela ouve as palavras do Senhor, as orientações, mas é tão lindo isso que o Espírito Santo que agita, sabe? Que faz aquela senhora na casa dela, na cozinha e vai expulsando o mal. Tem esse repanche assim, chega, sabe? Aquela discípula não assistiu isso, mas um belo dia o Espírito Santo agita ela e põe dentro dela basta. Ela já orava baixinho. Ela já falava com Deus, era de Deus. Ela já fazia as cartinhas, usava fé. Ela botava tudo pregadinho na parede, usava a obra. Que a Bíblia diz que a fé sem obra, né? Ela engolia o sapo, né? Todas as afrontas que Satanás usava aquele marido. E também, né, a educação. É um conjunto, gente. Nem tudo é só Satanás, sabe? Por isso nós temos que orar e determinar e designar as orações, né? Eu vim de uma educação, eu vim de um aprendizado, o marido já vem de outro, e assim vai, né? Ontem eu estava conversando aqui com a minha filha e minha neta, eu acho, sobre uma geração inteira da família dos meus filhos, que os homens são criados com o aprendizado que eles só são muito sujeitos a homens se tiver muita mulher. E que mulher não tem voz. E mulher falou, é um tapa na cara, é um soco na cabeça e tem que se desmaiar. E são valentão. E se vem outro na rua. Então é uma educação absurda, mas é a forma que eles são educados. E as mulheres da família não podem levar o desaforo para casa. Olhou torto para elas, tem que arrebentar, tem que dar soco, tem que, sabe? Então, tem demônios? Sim. Os demônios aproveitam essas situações e acentua. Mas hoje, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não vou ficar aqui endeusando o diabo. Deus agitou o meu espírito. E o telefone não funcionava. Mas não adiantou, não, porque quando Deus agita o nosso espírito, pode passar o dia, pode passar a noite, não diminui, minhas irmãs, só aumenta. E como é que é isso, irmã Denise? Aí eu volto para aquele filme. Toda vez mais sede, mais fome que aquela mulher tinha de aprender, de se aproximar de Deus, ela ia lá naquela senhora, e aquela senhora e ela oravam juntas, e elas oravam e liam a Bíblia, e liam a Bíblia, liam a Bíblia. Não aproveitava só aquele tempo. Hoje eu estou na igreja. Hoje eu estou indo para a igreja. Vou ler a Bíblia. Vou ler aquilo que foi pregado. Acabou. Acho melhor pegar minha Bíblia. Estou aqui em casa agora. Estou um tempinho rápido. Vou ler a Bíblia. Nem for um versículo. A nossa vida tem se tornado isso. Eu não vou generalizar porque eu não sei a vida das irmãs. Cada uma tem uma vida. E eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui ao contrário para dizer para vocês que se nós nos submetermos à palavra de Deus, à vontade de Deus, e é, nós nos sujeitar ao Senhor, e nós nos opor às obras de Satanás, ele fugirá de nós. Ele vai para ter em retirada. Mas nesse momento agora, no maior desespero, no maior sufoco, na dor que cada uma está sentindo, ou no problema que não se resolve, não importa qual área da vida, desde o espiritual que tem que ser cuidado, até o final, que a maior guerra está dentro de nós. Se a gente vencer a guerra que está dentro de nós vamos entender que o leão da tribo de Judá está dentro de nós. E tem noção, gente, que se a gente for agora, nesse exato momento, numa mata selvagem, dar de cara com um leão, esse leão é tão forte que ele estraçalha a gente. Pode ser o homem mais forte, mais musculoso, se dá de cara com um leão selvagem. Principalmente o líder, sabe? Assim como os lobos, né? Que tem o líder da matilha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagina o leão da tribo de Judá. Ah, irmã Denise, pelo amor de Deus, não fala heresia. Jesus, ele foi usado a palavra, né? Foi um exemplo, foi comparado ao leão da tribo de Judá. Foi mostrado para nós que ele estraçalha. Para defender, ele vai lá e faz. E defende. E arranca. E o inimigo foge. Aí vocês têm noção que esse Deus hoje está dentro de cada um de nós, gente. É o Espírito Santo, gente. Sabe a água? A água, se você botar ela no congelador, ela vira gelo, mas ela não deixa de ser água. E se vocês botar para ferver?
Sobe, evapora. Se vocês esquecer lá, a panela vai secar, porque ela evapora. Ela pode virar até nuvem se quiser, mas é água. E se pegar a pedra de gelo e deixar lá dentro de um copo lá, volta a ser líquido. Ela pode estar no estado gasoso, líquido ou sólido. É água. Assim é o nosso Deus, gente. É o Espírito Santo. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu nunca vi numa guerra. Numa guerra. O povo ir cabisbaixo. O povo ir com as dores, com as afrontas que o inimigo, para chegar a uma guerra, o inimigo fez afronta, o inimigo machucou, tomou terra, tomou o que era da pessoa, roubou, matou. A pessoa que vai para a guerra vai com tudo. Tô indo, sabe? E às vezes a gente, pela nossa casa, pela nossa dor, a gente não tá indo para a guerra. A gente está fazendo o normal. E aí passa várias oportunidades, vários propósitos, que o próprio Deus, ele lança, mas é porque, gente, ele sabe que é ele que está dentro da gente. E que é o mesmo Deus, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Está dentro da gente. Ele prometeu. Ele está dentro da gente. Sansão morreu, gente. Não está mais vivo, não. Davi, matava urso, matou leão, depois matou Golias. Não, mas não parou só aí, não. Onde tivesse inimigo para enfrentar Israel, Senhor, é da tua vontade que eu vá? É. Enquanto não derrotar o último, não voltava. Aí ia cabisbaixo, ia, assim, eu combinei que tem um horário, eu combinei que eu tenho que orar, é um propósito, vou lá cumprir o meu horário. Tipo um serviço, tipo um encontro. É guerra, gente. Eu não estou dizendo que cada um tem que ser igual a mim, porque cada um é cada um. Cada um tem a sua força. Tira um dia, gente, em nome de Jesus. Tira um dia, tira um horário. Cada um de vocês. Vocês veem que a oração nem fica aqui, né? As orações, a gente ora, mas você procurar, não fica aqui de restante. Bota o pau, quebra o pau, gente. Quebra o pau. Senhor, meu marido tá saindo, meu marido tá indo pra boca de fumo, meu marido tá sendo manipulado por fulano, por cicrano. Meu Deus, eu não canso, não aguento mais. Sabe? Pode ser gritando, pode ser mediando, pode ser até falando. Fala com Deus. Irmãs, Deus já está vendo, mas olha, presta atenção em tudo quanto é cidade que o Senhor Jesus passou, gente. Enquanto ele estava aqui, fazendo o mistério deles, 3 anos que ele ficou aqui, só teve milagre para quem ousou chamar a atenção dele, fazer algo diferente. Era uma multidão que seguia ele. Gente, era uma multidão que seguia ele. Quanto esse cego devia estar ali, gente? Mas Bartimeu gritou. Mandaram ele calar a boca, ele gritou mais. Quantas pessoas escutaram o problema dele? E aquela mulher que sangrava, gente? Naquela época, tá sangrando, é impureza, mata. Porque ele ousou estar no nosso meio com impureza. Tinha os dias para estar afastada. Levantou, já tinha perdido tudo, já tinha gastado o dinheiro todo, sabe? Não tinha mais médico, não tinha mais esperança, não tinha mais nada. O que restava para ela era ir, se caísse pelo meio da rua, ia cair, sem força. Mas ela estava indo atrás do que ela ouviu dizer, que ainda existia uma esperança. Existia um Jesus que não era um Jesus que fica parado, que não se move, que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode enxergar. Tinha um Jesus curando, tinha um Jesus libertando. Espera que eu vou lá também. Era tanta garra. Imagina, gente, até essa mulher chegar ali no meio daquela multidão, para chegar e passar pela multidão, e sem força, gente. Sem força. Porque nos dias normais que a gente já é de regra, a gente tem cólica, a gente tem tudo. Naqueles dias, aquela mulher já estava 18 anos perdendo sangue aberto. A mulher já não tinha força. A mulher já estava para morrer. O que ela teve que enfrentar? Quais os medos que ela teve que enfrentar? A vergonha. Da que a vizinha estava lá no meio, lá escutando, ia escutar a vida dela de novo. Sei lá quem. E se ele não quisesse me curar? E se eu botar a mão nele e acontecer de vir pior coisa para mim, coisas para mim, porque eu desobedeci a lei? Quando ele diz, saiu o poder de mim, quem me tocou? Mestre, uma multidão te esmagando, te empurrando para lá. Saiu o poder de mim. Quem me tocou? No meio de uma grande multidão. Agora eu morro, agora eu vivo. Foi eu, mestre. Ela não quis saber quem estava ouvindo a vida dela. Ela não quis saber se eu julgar ela, não quis saber nem se eu matar ela depois disso. Foi eu, mestre. Eu tô passando isso, eu tô passando isso, eu tô passando isso, eu tô passando isso. Ouvi falar do Senhor, tô aqui, o Senhor é minha última esperança. Me perdoa, mas eu tô aqui no Senhor. A tua fé te salvou. E ela ficou curada. A primeira coisa que Bartimeu faz, ele não ficou curado primeiro. Primeiro ele jogou fora o que apoiava ele, o que identificava ele como cego. Ele joga fora. A Bíblia diz assim, ó, ele arrancou a capa. E foi na direção de Jesus. De novo, uma grande multidão. Muita multidão.
É só a gente parar para ver, quando vê a multiplicação dos peixes, do pão, quantos homens, mulheres e crianças. A Bíblia diz que aquela contagem era só para os homens, que além de tudo ainda tinha mulheres e crianças. Era multidão de verdade, gente. Era multidão. Bota Maracanã, bota um montão de estádio de gente junto que ainda não dá. Aí eu falo para vocês, para pensar. Aquele momento, esse momento de chamar atenção para aquele que é a última esperança, é a única esperança, que é o nosso Deus. Tem que ficar pensando quem vai pensar da minha vida, que vai achar que vai deixar de achar, não. Eu quero dizer para vocês, é muito sério isso. Deus está mudando a minha vida. Não parece. Deus está mudando a raiz da minha família. Deus está mudando tudo. Tá uma coisa de louco. Mas eu tenho feito o diferente. Eu fico assim, Senhor, o povo não vai entender, porque eu tô cheia, eu vou falar, eu vou orar, e parece que tá complicado, parece que eu tô falando uma coisa, daqui a pouco eu falo outra. Senhor, parece que eu tô doida. Mas o que eu tô cheia, eu tô colocando pra fora, como agora eu tô aqui falando com vocês. Em nome de Jesus, não deixa passar oportunidade. Não deixa passar oportunidade. Não deixa passar oportunidade. Você foi chamado para pregar em algum lugar? Não deixa passar oportunidade. Vai vir um medo, vai vir dor de barriga, vai vir aquela coisa assim, meu Deus, eu sou a dor. Mas deixa Deus te usar. Não pensa que tá falando palavras apressadas. Não pensa que tem que ter. Claro que a gente tem que respeitar e ter disciplina nos lugares, né? Respeitar o lugar que a gente vai, né? Mas deixa Deus usar. Olha, Jesus Cristo, o Senhor. Irmãs, Deus está aqui nesse grupo. Nesse momento. Todo momento. Todo momento. Aquele que vocês estão esperando aqui, olha para vocês. Vocês estão chorando e falando, Senhor, olha para mim. Ele está aqui, no grupo, olhando para vocês. Está dando chance para cada um abrir a boca. Agora vocês podem só desabafar com teu amigo, com teu pai. Ou vocês podem contar com o leão que destroça. Que bota Satanás para correr mesmo. Que pega nosso familiar pelo colarinho assim e fala, como é que é, rapaz? É agora ou não é? Quantas vezes, quanto tempo aquela figueira devia ter ali? Quem plantou? Quanto tempo poderia ter existido aquela figueira? Nada aconteceu. Há quantas pessoas ficavam indignadas por uma árvore tão linda, gente? Não dá um fruto. Isso é inadmissível. A árvore não dá fruto. Todo mundo passava. Quantos anos devia existir aquela figueira ali, gente? Quantas vezes até Jesus deve ter passado com o povo ali, tá aquela figueira ali sem dar fruto? Na mesma hora que aconteceu. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, enquanto vocês estavam orando aí, o milagre de vocês pode estar acontecendo agora. Não, irmã, mas aqui, ó. Chegou bêbado ainda. Ó, a doença ainda tá aqui, a dor ainda tá aqui. Aconteceu, gente. Quando volta no dia seguinte, ela já tá murcha e morta. Ela já morreu, foi na hora que ele deu a palavra. Quem tem o poder da morte e da vida, quem tem o poder do Espírito Santo de mudar, de converter um coração, é o Deus de Israel. Ele nos reuniu, ele nos uniu, e ele prometeu e ele está cumprindo, pegando pessoas de Ocidente, do Oriente, de todo lado. Isso é muito lindo, gente. É como na época de Davi. Davi tem que fugir, já sendo rei. Desde o dia que o Senhor deu a ordem para Samuel, ele já era rei, porque Deus o já tinha escolhido. Ele só foi comunicado quando o óleo caiu na cabeça dele, joelho aí. Ele e a família dele passou tudo o que passou sabendo que ele era o rei. E que o rei que estava lá não era mais rei. Mas se cumpriu, se obedeceu à palavra do Senhor. Mas, gente, ele não deixou de ser o rei, ele já era. O marido já é convertido, já é salvo, já tem nojo de droga, já tem nojo de adultério. Os irmãos já tem nojo, Deus vai fazer alguma coisa. Os filhos que roubam, os filhos que engana, que prostitui, sabe? Deus já fez. Mas, minha irmã, tanto tempo a gente está. Faz diferente. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Eu fico pensando naquela mulher da Samaria. O Senhor Jesus desvia o caminho, vai lá para aquele poço. Na hora daquela mulher tá ali. Ela conversa com ele. Ela já vê uma maravilha ali. Ela já vê algo diferente. Ela vê que aquele homem não é de Samaria. Ela reconhece que aquele homem ali não é de Samaria. Ela também reconhece que aquele homem é um profeta. E quando ele começa a falar com ela, quando ele começa a mostrar para ela e chama, cadê teu marido? Porque tu já teve 6 e esse que está contigo também não é teu? E ele diz a ela que a água que ele tem para ela não é com aquela água ali, porque ela fala sobre aquela do poço, ela fala sobre a lei, ela mostra para ele que ela conhece e é temente a lei, apesar de que tem um vício, tem um vazio que faz ela se apaixonar ou querer ter um pouco ou momentos com alguém, mesmo sabendo que aquele alguém não era dela. Mas o mais interessante, sabe o que acontece? Aquela mulher ali, ela não deixa passar a oportunidade. Aquela mulher ali, ela aceita, ela entende que ela está na frente da oportunidade. Ela entende que aquilo ali não, sabe? É o Deus.
Ela podia ir direto para casa dela, mandar o homem embora, dali muda a vida, vou seguir Jesus. Ela foi para a cidade falar daquele Deus. Sabe o que acontece, gente? Todo mundo já não conhecia aquela mulher. Porque na hora dela ir buscar água, ela não podia ir com ninguém no poço, porque ela era prostituta. Ela era mulher que pegava o homem dos outros. Ninguém podia chegar perto da mulher mal falada naquela época. Mas quando ela recebe essa água que só ele podia dar, ela vai lá no centro da cidade lá, ó, e ela vai falar. E é ouvida, gente. Sabe por que ela foi ouvida? Porque o leão estava dentro dela. O Espírito do Senhor. A boca do Senhor abre e fala com a gente e inunda a gente da unção dele. E essa unção nada mais é que o Espírito Santo dele. É o leão da tribo de Judá que está dentro. E aí, quem não ouve a unção? À noite ela dorme prostituta. À noite e à madrugada ela ainda é uma mulher qualquer. Uma mulher que destrói família, destrói casamento. Uma mulher que não tem expectativa. Ó, peraí, pelo amor de Deus. Mas é triste. É amargurada. Não é feliz com aquela vida que ela estava tendo. Tanto não é feliz que ela quis joga essa água. Tanto não é feliz que ela não fica debatendo com o Senhor por causa dos homens que o Senhor falou e nem do homem que está na casa dela. E deixa ele parar. Cadê o homem? Nem sei onde foi parar. A Bíblia nem fala onde o homem foi parar. A Bíblia fala onde ela foi parar. E ela foi lá falar e converter os outros também. Porque o que saía da boca dela tinha poder e destronou Satanás daquela cidade, destronou Satanás daquele lugar. A Bíblia diz até que quem governava aquele lugar quis ouvir. E às vezes nossa família está fugindo de pé da gente, não quer ouvir a gente, não quer ouvir a nossa voz, não quer ouvir nenhum louvor, não quer ouvir nem a gente nem nada, nem uma conversa comum, como é que tá o tempero da comida. Porque nós estamos perdendo a oportunidade, gente. Vamos pegar a oportunidade em nome de Jesus. Eu peguei minha oportunidade aqui agora. Eu podia ter usado só para mim. E eu peguei minha oportunidade. E minha oportunidade foi agora dar o que eu recebi. O de Satanás quis me calar no meu dia. Satanás quis me calar. Vem tentando. E eu estou dizendo aqui para vocês. Eu estou recebendo. Deus está tratando da raiz. Deus está tratando da raiz. Eu estou vendo acontecer. Ai, Denise, mas não está vindo luta, não? Claro que lógico que tá. Mas não lembra? Lembrem, estamos numa guerra. Só que eu vou dizer um negócio pra vocês. Nessa guerra, o diabo tirou muita coisa de mim. Nessa guerra, o diabo feriu muito a minha família e me feriu. Chegou a hora do troco. E se ele escolheu esse grupo, eu, gente, sou membro de uma igreja. Eu sou membro de uma igreja. Eu tenho meu pastor. Eu sou fiel, sou aliançada, respeitosa. Não tenho outra palavra para falar, não ser gratidão pela minha igreja. E tenho certeza de que tudo que eu venho vivendo desde a minha conversão até hoje, Deus tem trabalhado sobre a minha vida. Deus tem plantado sobre a minha vida. Deus tem tirado tudo que não presta. Deus tem todos os dias me fazendo ser livre, liberta e salva. Todos os dias. É assim que eu me enxergo. Até que ele me trouxe até aqui. Amanhã, não sei. Para onde ele vai levar cada um de vocês? Eu só sei uma coisa para vocês. Não aceito, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair desse propósito do 21 dias. Não vou sair sem que eu veja a resposta. Eu vou viver milagre. Vou, gente, vou. Não vou perder a oportunidade, não. E eu falo para vocês, eu aproveito a oportunidade. E que o Espírito do Senhor, que tem feito isso na minha vida, só Ele pode fazer na vida de vocês aquilo que vocês necessitam em vocês. Só Ele pode despertar esse leão da tribo de Judá em vocês. Só Ele pode despertar, mostrar para vocês a gana, sabe? Igual aquela mulher, depois de tudo que ela já vinha fazendo, que era certo. Ela começa a expulsar Satanás, ela começa a andar pela casa dela, ela é tomada de uma postura. E ela não estava vendo, mas o filme mostra que já estava agindo lá, ó. Ele estava já pronto aquela noite para sair com a amante, não conseguiu. Quis até vomitar, o cara passou mal, e ela não sabia, ela não estava vendo. Mas ali ela estava expulsando, ali ela estava agitada, ali no espírito dela, ali ela estava, sabe, gente? Eu sei, gente, que eu tô falando muito. Eu já falei pra vocês, né? Que eu sou faladeira, falo muito. Imagine eu. Ai, gente, cheia. Eu costumo falar com a minha irmã assim, ó. Porque eu fico querendo que ela me dê confiança. Que se ela me der confiança, gente, eu falo assim, irmã, ai, que vontade, vamos pra um trem. Às vezes, gente, na madrugada, eu tô aqui, acontece um negócio desse comigo, eu quero ir pra rua, gente. Eu não tô dizendo que cada um de vocês tem que fazer isso, eu tô só repartindo com vocês algo que acontece comigo. Minha vontade de ir pra rua. Minha vontade de sentar lá no meio das pessoas lá, morador, né, estado de rua, né? Sentar lá, porque estado não é permanência, em nome de Jesus. Vamos cantar hino, vamos chamar a presença de Deus. Vambora, vambora. Porque chamou a presença de Deus, ele vai vir, ele vai quebrar grilhões. Chamou a presença de Deus, vai ter libertação. Chamou a presença de Deus, os demônios vão manifestar para sair, vai embora. Vai ter salvação ali naquele lugar. E nós já vivemos isso muito, eu e minha irmã. Fomos ajudando uma casa de uma sobrinha. Ai, a gente tá muito cansada, vamos descansar. Quando a gente sai na porta, porque enquanto a gente trabalha, a gente vai chamando a presença de Deus. Enquanto a gente vai fazendo as coisas, a gente vai chamando a presença de Deus. Chamou a presença de Deus, ele pensa assim, gente, o tempo passa, não podemos perder o tempo. E eu sou Deus que não perco o tempo. Então, se vocês estão reunidos, uma hora era 3 horas da manhã, gente. A gente trabalhando, a gente ajudando, situação de acumulação, muita coisa mesmo. E a gente estava lá, tal, quando a gente achou que aquele ali era o trabalho, eram 7 crianças.
adolescente que estava indo para uma favela chamada Jacaré buscar droga. E o Senhor mostrou ali que ia ter morte. E o Senhor ainda mostrou o seguinte: tinha 2 ali que no futuro era pastor. Tinha outro que era obreiro. Vamos fazer culto com eles. Nem sei dizer pra vocês como é que começou. Eu sei que virou culto mesmo. Virou unção. Um servindo o outro. Foram pra casa, gente. Foram pra cá. Ó, estavam todos já doidão, doidão, doidão. Olho fechadinho, olho vermelho. Falando malandreado. Quando a gente chegou, conversar com eles ali. E chamando a presença de Deus. E vamos embora, ungindo. Senhor, o Senhor... Tem que ter milagre, gente. Aonde Jesus passar, tem que acontecer alguma coisa, tem que deixar uma marca. No final, aquelas crianças já estavam sadias, saudáveis, libertas. Os demônios bateram em retirada. Eram crianças com sonhos. Vamos conversar. Olha, olha, criança não perdeu tempo, não. Olha, tia, ora por a situação assim, assim na minha casa, que eu passo isso, 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 e é por isso que eu tenho vontade de ir pra rua. A tia, não, também eu tenho problema, tia. Na verdade, não é a tia, estava pedindo ajuda de Jesus, gente. E a gente tá aqui unidas. Aí a irmã Glaucia fica assim: tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Tem alguém que quer falar? Ah, abre a boca, mulherada, fala. Ou vai ficar guardando e chorando no canto encolhida? Fala logo, fala. Ah, mas Denise quer saber da nossa vida pra quê? Não, ninguém quer saber da vida de ninguém, não. Jesus é que quer que a gente fala. Até no psicólogo, quando a gente vai se tratar, ele diz que a nossa cura vem da gente falar. E eles só ouvem. Só que eles não podem mudar a nossa vida. Eles não podem salvar a nossa casa. Eles não podem. Primeiro nós que temos que ser salva. Porque se a gente for salva, se já estiver cheio do Espírito Santo de Deus, vai ter milagre. Que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Se eu fui áspera, se alguma forma agressiva, que às vezes eu sou meio agressiva na minha fé, se trouxe qualquer constrangimento para alguma irmã, enfim, me perdoe. Mas eu aprendi a mais, irmãs. Creio que o nosso caminho, a nossa meta é o céu. E nós já somos o céu aqui na terra. Então, cada um tem um jeito, cada um tem o seu temperamento. Nós vamos estar ajustando, porque ó, tem que dar todo mundo junto lá. A que fala mais alto, a que fala mais baixo, todo mundo junto, ajustado lá no céu, viu? Então, as irmãs me perdoem em nome de Jesus, mas eu as amo e eu estou muito feliz, eu quero ver, eu quero ver. Eu estou esperando, ó, vocês não sabem o quanto que eu estou esperando. Eu estou numa expectativa tão grande, de que vão haver milagres. Vão haver milagres. Ah, irmã, acabou o propósito, eu não vi o milagre. Você pode aproveitar agora a oportunidade de ver o milagre. Você vai esperar e o milagre vai acontecer. Já vi acontecer de eu conhecer a pessoa, eu tenho eu tive uma conhecida minha, Maria era o nome dela. Mãe de mais, acho que era 7 filhos. 2 meninas e o restante era tudo homem. E ela não aproveitava a oportunidade, mas ela semeava. Ela não aproveitava a oportunidade, mas ela semeava. Ela faleceu com uma dor de cabeça, teve um AVC, faleceu nova. 40 anos, 40 e pouquinho, 42 por aí. E deixou aquele cambada de filho tudinho. Os filhos dela hoje são fogo puro, gente. O filho dela era debochado no bairro. Não tô falando na casa, nem na rua. No bairro que a gente morava. Ah lá, vem os mendigos, filho da Maria, coitado dos filhos de Maria, que sai não vão dar nada, sai não vão dar em nada. Ela não viu. Eu creio que Jesus queria que ela visse. Só que ela não aproveitou algumas oportunidades. Mas o Senhor cumpriu e cumpre até hoje. Só um dos filhos dela, ele consegue toda semana encher uma van. Ainda tem filho esperando, tem gente que quer uma vaga na van para ir para os cultos com ele. Vocês têm uma noção. Deus é fiel. Deus não vai deixar de responder. Aí, vocês querem ser felizes? Eu quero ser feliz. Ó, ou a gente vai ser feliz só lá no céu lá, porque perdeu a oportunidade, mas o que a gente falou com Deus e que era da vontade dele vai acontecer. A gente que não vai ver. Ou a gente não vai perder a oportunidade. E as nossas mudanças vai trazer mudança também para nossa casa, vai trazer mudança. Deus abençoe vocês. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Uma boa noite para todas. Amém.